Fala pessoal, hoje a gente vai acompanhar aí uma explicação rápida aí sobre o nosso alicate em perímetro, né? Que é um parceiro aí nosso da refrigeração. E a gente vai utilizar esse modelo aqui mais tradicional, né? Com essas escalas mais tradicionais, né? Ele tem o nosso alicate aqui na nossa garrinha, que é o nosso alicate em perímetro, que possibilita da gente poder medir a amperagem, a corrente, né, do nosso circuito sem ter que abrir o circuito, né? Ele tem essa configuração aqui, onde tem as escalas, uma chavinha seletora, ó. Então qualquer coisa que você selecionar com essa ponteira vermelha de um lado é o que correlaciona no outro. E vão ter essas três entradas aqui para ponta de ponteiro de prova: vermelho, o preto e o amarelo. Então a gente vai trabalhar sempre em pares, sempre um conectado ao comum e um no vermelho quando a gente quiser ler essas escalas aqui, e a outra ponteira no amarelo quando a gente quiser utilizar essas escalas aqui vermelhas, né? Então, já começando pelo esse externo, né? São essas duas gamas aqui de leitura. Então são resistências muito grandes, né? São escalas ômicas de resistência. Já começa assim de 20 mega-ohms para 2000 mega-ohms, certo? A gente vai utilizar uma ponteira preta aqui no comum e a vermelha no externo. Quando a gente trocar, a gente vai poder ter essa leitura aqui dessa faixa aqui, ó, de grandezas. Então a primeira grandeza que a gente consegue ler aí, utilizando esses dois terminais aqui de baixo, é a amperagem. Então a gente vai ter uma faixa aí de 200 até 1000 amperes, certo? Lembrando que a gente sempre vai utilizar uma escala maior do que a gente for ler lá, para poder não correr o risco de danificar nosso aparelho, né? A gente vai ter também, ó, esse V contínuo, que é tensão alternada. Então é aquela tensão que a gente tem lá na nossa tomada, né, que a concessionária de energia fornece pra gente. A gente vai ter um Vzinho com uma linha e uns pontinhos embaixo. É a simbologia de contínuo. Então essa aqui é a tensão contínua. Então a nossa tensão das pilhas, das baterias, eu costumo dizer que é toda a tensão que a gente consegue armazenar e transportar, né? E aqui embaixo uma outra escala de resistência, outra escala ômica, que a gente vai ter essa primeira aqui de cima, que é onde o nosso alicate brilha para fazer barulho, né? De 200 ohms, que é aquele teste de continuidade que a gente usa bastante. E aqui embaixo de 20K, que a gente vai utilizar para poder testar os sensores, medir sensores, né, de 2K, 5K, como exemplo, né? E por último, a gente tem o nosso botãozinho aqui de hold, né? Então ele serve para você, quando estiver medindo lá, travar naquele valor de medição, ou para a gente conseguir identificar a tensão de pico, né? Vamos dizer assim, a amperagem de pico. Então a gente vai colocar ele na função de medição de corrente, de ampere, vai envolver um fio por aqui e vai pressionar ele antes de ligar o aparelho, né? Antes de começar a medida. Aí assim que ele começar a medir, quando der a corrente de pico da partida de um compressor, de qualquer outro dispositivo, ele vai travar naquela pressão ali e a gente consegue ver aí qual a tensão a corrente de pico que ele atingiu, certo? Ficamos por aí.